Bom dia! Hoje, 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. O escritor português José Saramago, que era declaradamente ateu, homem culto, inteligente, esteve no Brasil várias vezes. Esteve em novembro de 2008 e, nesse mesmo mês, houve uma grande tragédia, a maior da história de Santa Catarina. Chuvas torrenciais. 78 mil catarinenses ficaram sem sua casa, sem sua residência. 78 mil pessoas desabrigadas. E morreram 135 pessoas, inclusive crianças. Pois bem, José Saramago esteve aqui, nesse mês, no Brasil, e foi sabatinado, foi entrevistado pela Folha de São Paulo. O vídeo se encontra disponível aí no YouTube. Então vou trazer aqui um pequeno trecho do vídeo em que Saramago é entrevistado. E na primeira parte do vídeo, que é bem interessante, o jornalista pergunta a ele, porque o Saramago esteve muito doente, quase que ele morre. E aí foi salvo, né? Pela medicina, pelos médicos. E aí o jornalista pergunta a ele, ao Saramago, se ele agora, depois da doença, já que ele escapou, se ele mudou a concepção que tinha de Deus. E veja a resposta do Saramago ao jornalista. Assista aí ao primeiro trecho da entrevista e depois vamos analisar isso aí. Assista. Após passar por um problema de saúde, o senhor mudou a concepção que tem de Deus? E por que é que eu teria de mudar a concepção de Deus? Porque me salvou a vida, supostamente. Quer dizer, quem me salvou a vida foram os médicos. E aquela senhora que está ali sentada. E Deus esqueceu-se de Santa Catarina? Não brinquemos com as coisas, quer dizer. Para mim, não quero ofender ninguém, claro está, Deus simplesmente não existe. Existe, ou melhor, existe na cabeça das pessoas. Muito bem. Então você ouviu aí, não é? O jornalista perguntou assim ao José Saramago. Após passar por um problema de saúde, o senhor mudou a concepção que tem de Deus? Veja a resposta do sábio Saramago. E por que eu teria que mudar a concepção de Deus? Porque me salvou a vida, supostamente? É verdade. Quem me salvou a vida foram os médicos e aquela senhora que está ali sentada. Então, Deus se esqueceu de Santa Catarina? Não brinquemos com as coisas. Para mim, não quero ofender ninguém. Deus simplesmente não existe. Existe, ou melhor, existe na cabeça das pessoas. Então veja aí o José Saramago, não é? Que homem inteligente, não é? O jornalista fez uma pergunta a ele aí. O jornalista, com certeza, já sabia mais ou menos qual seria a resposta de Saramago, já que ele era ateu. E aí ele perguntou ao Saramago, já que o Saramago quase morre com uma doença horrível, e aí ele foi tratado em um hospital privado, uma boa referência hospitalar. E aí o jornalista perguntou a ele, já que Saramago havia escapado da morte, quase morre, o jornalista perguntou a ele se depois de tudo isso ele mudou a visão que ele tinha, a concepção que ele tinha sobre Deus.
E aí a resposta inteligente de José Saramago. Vamos aqui por parte. Ele diz assim: e por que eu teria que mudar a concepção de Deus? Sim, eu estive muito doente, quase que morro. E escapei, graças à medicina, graças ao hospital a que eu recorri, um hospital de excelência. Então ele diz, e por que ele, José Saramago, teria que mudar a concepção de Deus? Por quê? Aí ele diz, será que Deus me salvou a vida, supostamente? Então ele diz, é verdade, quem me salvou a vida foram os médicos. E ele aponta lá para a plateia e diz, e aquela senhora que está ali sentada? A mulher que está ali sentada, com certeza, era a esposa dele, né? Com certeza. Eu não vi aí a mulher, mas com certeza ele estava se referindo, talvez, à esposa dele, que hoje é a viúva, né? A Pilar del Rio. Então veja, e ele continua dizendo assim, Saramago, então, Deus se esqueceu de Santa Catarina? Olha aí. Por que ele diz isso? Perguntando ao jornalista. Então, será que Deus se esqueceu de Santa Catarina? Por que a pergunta? Porque, repito, Saramago estava aqui no Brasil em novembro de 2008. E no dia 22 de novembro de 2008, veja, houve a tragédia em Santa Catarina. E ele estava aqui no Brasil, ele era um homem bem informado, e aí ele ficou tendo conhecimento sobre essa tragédia em Santa Catarina. 78 mil pessoas sem um lar. A casa foi destruída pelas águas. E 135 pessoas morreram. Morreram em consequência de afogamentos e soterramento. E aí ele se refere a Santa Catarina. Veja a inteligência de José Saramago. Ele continua assim, para mim, não quero ofender ninguém. Deus simplesmente não existe. Existe sim, ou melhor, existe na cabeça das pessoas. Fantástico, José Saramago, homem muito inteligente e culto. Então veja, ele aqui respondendo ao jornalista, não é? Veja bem, ele dizendo assim, quem me salvou a vida? Quando a pessoa é levada a um hospital, a pessoa está gravemente doente, é levada a um hospital, passa ali vários dias no hospital, sob supervisão médica e medicamentos. Depois a pessoa se recupera. Quem salvou a pessoa? Qualquer pessoa racional vai dizer, aquela pessoa que entrou no hospital quase morrendo e saiu sadia, aquela pessoa foi salva pelo hospital, pelos médicos, pelos medicamentos. Não é verdade? Uma pessoa entra em um hospital, sofre um acidente de carro. Uma pessoa sofre um acidente de carro, perde um braço, o braço se desloca do corpo. As pessoas pegam aí essa pessoa acidentada, com o braço fora do corpo, deslocado do corpo, leva para um hospital. Ali é feita uma cirurgia, o braço da pessoa é recolocado no corpo, aí a pessoa sai com o braço normal. Depois de um mês, a pessoa sai sadia. Quem salvou essa pessoa? Qualquer pessoa racional sabe. Os médicos salvaram essa pessoa por meio de medicamentos e cirurgias. Entendeu? Então, quando uma pessoa vai a um hospital, quase morrendo, e sai dias depois sadia, quem salvou essa pessoa foram os médicos. E aí está José Saramago explicando para o jornalista. Deus algum existe, Deus algum salva alguma pessoa. Deus algum salva uma pessoa velha, idosa, como era o José Saramago, e deixa de salvar criancinhas.
É o que ele diz aí. Homem inteligente, homem sábio, não é? Que ele foi. E aí ele diz, né, que quem o salvou foram os médicos. E é verdade. Se ele, José Saramago, não tivesse sido levado a um hospital, ele teria morrido. Então ele agradece aí aos médicos e agradece também àquela senhora que está ali sentada, lá no auditório. Com certeza, ele estava se referindo à esposa dele, a Pilar del Rio. E aí, como ele é um homem inteligentíssimo, ele era inteligentíssimo, ele fez a pergunta: então, será que Deus se esqueceu de Santa Catarina? Porque naquele mesmo mês houve a tragédia em Santa Catarina. Então ele fez uma comparação aí. Deus algum existe, Deus algum salvou o idoso José Saramago e deixou de salvar aí 135 pessoas que morreram em consequência de afogamentos e soterramentos em Santa Catarina, no mesmo mês aqui da sabatina. Entendeu? José Saramago está dizendo: Deus algum existe. E o jornalista, ele tinha que entender que Deus algum ia salvar um idoso, uma pessoa chamada José Saramago, e principalmente ateu. Deus algum ia salvar essa pessoa, esse idoso, e abandonar 135 pessoas, inclusive crianças, que morreram afogadas em Santa Catarina. Você entendeu? E 78 mil pessoas que ficaram sem uma residência em Santa Catarina. Veja a inteligência de José Saramago, não é? É isso aí. E no finalzinho ele diz assim: para mim, veja o que ele diz, para mim, não quero ofender ninguém. Deus simplesmente não existe. Existe, ou melhor, existe na cabeça das pessoas. Homem inteligentíssimo, José Saramago. E é isso aí. Deus algum existe. Deus algum ajuda, salva uma pessoa idosa e deixa de salvar 135 pessoas, inclusive crianças, que morreram em Santa Catarina. Deus algum ajuda um idoso, apenas uma pessoa, e deixa 78 mil pessoas sem uma casa em Santa Catarina. Deus algum vai salvar um idoso chamado José Saramago e abandonou 6 milhões de judeus mortos barbaramente por Adolfo Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Deus algum existe, Deus algum protege um idoso e deixa de proteger milhões e milhões de pessoas que sofrem aí e são mortas pelo mundo todo. Entendeu? Homem inteligentíssimo, José Saramago. Uma pena que tenha morrido. Mais um vídeo e muito obrigado.